Boa tarde, queridos, tudo bem? Hoje a live vai ser muito especial com a cultura do Oriente. Então, muitas pessoas, quando eu comecei a fazer uma live sobre turismo, sobre viagens e falamos sobre a Índia, então houve um interesse muito grande de todas as pessoas. E aí, como nós temos um grande amigo aqui, o Renato, que olha, ele até chegou aqui, já vou convidá-lo, e aí ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Índia. E antes disso eu quero lembrar vocês que assim como vocês estão entrando, aqui ele já pediu, né? Muito bem. E Renato chegando, para que vocês possam curtir nos coraçõezinhos e mandar esses aviõezinhos para que as pessoas que gostam da Índia possam entrar com a gente. Seja muito bem-vindo, Renato! Oi, Namastê! Ângela. Namastê, tudo bem? Tudo bem? Você viu que delícia de encontro hoje? Que delícia de domingo. Obrigado pelo convite. Obrigado Nossa, pelo convite. nós é que agradecemos, todos nós aqui, por todas as informações que você vai passar para a gente aí, que tá todo mundo assim, num frisson, tipo, eu estava falando no início, quando eu fiz a constelação sobre viagens, quando eu falei da Índia, todo mundo super feliz. Então, Renato, seja muito bem-vindo. Você é muito querido por todos nós. E eu gostaria que você se apresentasse, porque, olha, como um advogado, e numa profissão extremamente estressante, vai para esse outro lugar para falar como é que você iniciou com relação à Índia. Obrigado, obrigado mesmo. Deixa eu dar um passo atrás, né, para dizer como que eu cheguei lá, né? Tá. Eu sempre tive uma vontade de conhecer talvez o porquê que a gente está aqui, né? Porquê desse mundo, porquê de tudo isso, né? E aí, né, vindo de uma família católica, busquei isso através da igreja, né? Sim, Depois, religião, né, normalmente. sim, e depois através de várias filosofias de vida, né? Mas eu sempre me questionava se aquilo era a fonte, né? Eu quero chegar na fonte, né? Será que não tem talvez algo cultural, talvez algo de interpretação aqui? Como é que eu chego à fonte do conhecimento, né? E aí foi interessante porque em 2010, por uma série de fatores de vida, né, fatores negativos, né, dores, né, um grande presente na minha vida, né, porque você conhece a Dani Robi, além de ser o grande presente. Então, ela é uma querida também por todos nós aqui, o pessoal que sempre está na constelação, né? Além dela ser o grande presente da minha vida, por ser irmã, né, que eu não tive irmãos, sou filho único, então, além dela ser minha irmã, ela me apresentou uma ONG chamada Arte de Viver, que ensinava uma técnica de respiração para alívio do estresse. Né? Como eu estava no limite, naquela época, eu falei, poxa, Dani, a última coisa que eu queria agora era fazer um curso de respiração, mas vamos, né? Porque eu te amo, né? E eu sei que tudo que você me indica é muito bom. Né? A confiança vem antes, né? Exato, exato. E aí eu fui fazer esse curso de respiração. E aí foi interessante, Ângela, porque é um curso de respiração de uma ONG indiana, né? Eu já tinha tido contato com meditação antes, através de outras filosofias de vida. E aí, no terceiro ou quarto dia de curso, eu falei, nossa, que incrível, né? Como algo pode mudar tão rápido internamente. Né? E eu comecei a sorrir sem motivo depois de muito tempo. Né? Pela troca já de mudança de pensamento com a respiração. Exato, exato. Perfeito. Assim, terceiro ou quarto dia de curso, praticando ali a técnica, eu percebi essa mudança interna, né? Que era algo também que fazia parte dessa busca, né? Não só desses questionamentos, por onde eu estou indo, né? Para onde nós estamos, mas também onde está a felicidade, né? Como é que eu posso me sentir melhor? E aí foi muito incrível que ao final do curso eu falei, nossa, eu acho que é por aqui o caminho,
né? Eu me encontrei. Isso foi que ano, Isso foi em Renato? 2010. Nossa, olha, é uma década agora, hein? 2010. Uhum. 2010. E aí eu comecei a me aprofundar mais, né? Sempre fui muito estudioso, principalmente porque, né, questões espirituais me chamavam muito a atenção, né? Só para você ter uma ideia, com 14 anos eu fui fazer curso de teologia na igreja, porque eu queria... 14 anos. Exato, eu queria Uau. aprender mais, eu queria, enfim, né? Queria descobrir mesmo, por que a gente está aqui, né? Certo, certo. E aí comecei a me aprofundar mais. E aí, final de 2011, eu falei assim, poxa, eu quero ir para a Índia. Né? Eu Você quero... teve um chamado, né? Tipo, Sim. aí é lá, eu quero ir para a Índia. Quem que te motivou? O pessoal da ONG? Ou você teve alguém, um modelo, assim, que você falou, olha, eu quero fazer igual essa pessoa? Eu acho que naquele primeiro momento foi muito, olha, tem um grupo de brasileiros indo, né? Vai ter uma excursão. Eu não queria Ah, ir foi com um muito... grupo. Eu não Legal. queria muito ir na excursão, eu queria ir na mesma época, mas eu queria ir sozinho, porque Uhum. eu queria levar minha mãe junto, né? Tá. Ela foi a primeira vez ela foi com você? Os dois, debutamos juntos na Índia, né? Então, o grupo ia, mas você queria fazer a experiência sozinho e encontrou lá o Sim, pessoal? qual era o medo ali, né, Angela? É, Falei, poxa, eu tô indo pra Índia com a minha mãe, né? Eu não sei o tá. que eu vou encontrar por lá. O que as pessoas dizem da Índia, assim, né? Muitas vezes não é o melhor, né? Sim. Então eu prefiro ir fora do grupo para que eu possa ter um pouco mais de controle, né? Uhum, Do que pode sim, acontecer. Eventualmente, se tiver algum risco ali para mim, e para minha mãe, a gente cata as coisas e vai embora, né? certo. E aí foi muito louco porque foi uma viagem de 12 dias que a gente chegava, ia direto pro Ashram, e depois eu explico um pouco mais, e depois saía de lá e voltava, assim, morrendo de medo do que a gente pode encontrar na Índia. É interessante, né? O que dizem, o que vão falando, né? Você fala assim, nossa, é porque é tão precário, porque os hábitos de higiene. Mas todo mundo que foi, nenhuma pessoa acaba focando nisso. Aquilo existe, mas aquilo acaba se tornando secundário, não é mesmo? Isso. Eu acho que eu tive amigos que foram e tiveram experiências maravilhosas, e eu tive amigos que foram e foram sem essa, como eu posso dizer, sem esse olhar curioso, Tá. né? E aí tiveram experiências não tão boas. Uhum. Eu posso dizer que assim é um lugar incrível, né? E que você precisa ir com a mente de alguém que vai para uma peregrinação, Tá. Um né? Então, aprendiz, né? um aprendiz, com mente de aprendiz, é isso. Porque Por, senão você vai procurar algo errado em qualquer cantinho, não é? e você deixa de ver a beleza, né? Do contraste, né? E a beleza das Certo. pessoas também, né? Isso que é algo, porque olha que interessante, na minha trajetória de constelação, o meu professor na Itália, Humberto Carmignani, fez um percurso na Índia. Aí venho para o Brasil, Simone Arrojo depois foi para a Índia. O professor dela, Renato Bertatti, tinha ido para a Índia. Aí agora ela está associada, eu acho que no marketing aí com o Shinyashiki, que também foi para a Índia agora e passou uma experiência assim, além da Índia, mais a pandemia, né? Então eu comecei a verificar que as pessoas que estavam ao meu redor, então assim, o meu professor de yoga da Itália tinha ido para a Índia, o meu professor aqui do Brasil não foi à Índia porque ele é transplantado no rim, mas ele trouxe um suami para a gente conhecer, que morou 20 anos na Índia, Que sabe? incrível. Então, aí você começa a olhar aquilo e você fala, gente, que coisa mais linda, olhar por essa nova visão, né? Nós temos a visão da constelação, e aí eles vão para esse outro lugar que a Simone Arrojo, a minha professora, falou assim: eles olham no seu olho e olham para a tua alma. E o Namastê é realmente algo profundo. E eu, muito fã do Steve Jobs, né? Eu sempre gostei, acho que era um cara à frente da época dele.
vou ler a biografia dele, tinha ido para a Para a Índia. Índia. E ainda disse assim, no meu velório, porque ele já sabia que tinha câncer, que tinha um X tempo de vida, no meu velório eu quero que entregue para os meus melhores amigos o livro do Paramahansa Yogananda. Isso. Imediatamente eu fui comprar, porque assim, eu falei, gente, que fantástico. Aí quando você, né, se tornou meu amigo, eu falei, e o Renato? Ah, agora o Renato vai contar pra gente uma experiência muito próxima. Isso é fascinante. Olha, o pessoal aqui tá adorando, tá falando com a gente. É que não dá tempo de verificar todo mundo. Eu sei que a Dani falou que nós somos um presente para ela, então a recíproca é super verdadeira aí com a Dani. A Suzana já é à tarde, né? Acho que 11 horas da noite. Ela está na Croácia também, está num pedacinho do paraíso. Está aqui. E todos que entraram agora, depois nós vamos olhando o que eles vão falando. E eu vou também só indicar, Renato, que o pessoal tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Se alguém quiser fazer pergunta, que mande por aqui, que fica mais fácil, porque senão depois aquela timeline vai subindo, né? E aqui o Rafa também já tinha mandado, a minha prima Eva falou, você encontrou o que buscava na Índia? Aí já é um gancho para você falar sobre, né? Encontrou? Eu vou responder e vou acrescentar um pouco antes, assim, muito do que você vem falando, né? Que várias pessoas vão para lá. Depois de 5 vezes indo para, né, 5 viagens para a Índia, uma das vezes eu passei mais de um mês lá, eu posso dizer que eles têm uma tecnologia, e aí eu vou chamar de tecnologia, porque eu acho que acho que é a melhor expressão para o que eles têm. Eles têm uma tecnologia sobre o ser, sobre o que nós realmente somos, que talvez em nenhum outro lugar uma cultura, um povo desse planeta tem. Né? Então, o modo como eles conseguem... Como é forte isso que você falou, hein? O modo como eles conseguem, através das técnicas, né, que eles deixaram ali, de alguma forma, preservadas por tantos milênios, né? As escrituras preservadas por tantos milênios, e principalmente a devoção deles, né, naquelas energias, né, e o modo como eles, desde muito cedo, reconhecem as energias, reconhecem o feminino e o masculino dentro de si, o equilíbrio disso, né? As 3 formas do universo, a energia de criação, de manutenção e transformação dentro de si e em todo o redor, eu diria que é incrível, né? E aí, respondendo o que a Eva perguntou, em 2016, eu fui para um festival em Delhi, um festival de cultura promovido pela Arte de Viver. Tinham mais de 3,5 milhões de pessoas num lugar assim, gigantesco, porque tudo na Índia é tudo assim, nível faraônico. Né? Sim, sim. E aí tinham 3,5 milhões de pessoas meditando para esse festival, e logo depois nós tivemos um período de um dos festivais da Índia, que era um festival dedicado a Shiva, que é como se fosse um feriado nacional para eles, né? E eles param para meditar sobre essa energia transformadora do universo. Né? E aí, Angela, eu lembro muito de estar ali sentado, né, vendo todos aqueles rituais de gratidão que eles fazem para a natureza, né, e para todo o universo. E aí eu me lembrei desse questionamento de criança, né, dali de buscador dos primeiros anos de vida espiritual, né, me perguntando, olha, mas eu quero ir para a fonte, será que aqui é a fonte? Porque você começou com 14 anos também já estudando algo muito grande, né? Sim. E naquele momento eu percebi que sim, eu tinha chegado na fonte. Né? Eu acho que a Índia é essa fonte de conhecimento. Em 2016 você teve a experiência que chegou no topo. Eu não diria no topo, eu diria que assim, olha, eu encontrei aqui um caminho, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda,
né? Muito a me questionar e hoje eu percebo o quanto também outras práticas acabam fomentando esse crescimento, né? A constelação é uma delas, né? Tá na tua Sim, sim. presença, né? E tá junto com você numa constelação, assim, eu acho que é tão transformador como tá na Índia, né? Ai, Renato, obrigada, que lindo isso! E então, assim, eu acho que lá é um caminho, né? Eu acho que a gente precisa Tá. ouvir essa voz, né? E eu acho que a Uhum. Índia me ajudou a descobrir, né, essa voz Essa interior, parte. a me perceber, né, muito melhor e de alguma forma também perceber essas pessoas incríveis como você, né, e tá ao redor delas, Que né, de lindo, alguma Renato. forma. Isso é uma célula espelho, né? Você encontrou em mim o que você tem. Então, olha, gratidão por ter dado esse feedback. Aí eu coloquei agora o teu lugar ali durante o dia, depois eu quero colocar durante a noite. Sim. Quando você chegou aí, esse é o lugar de meditação? Isso. Primeira vez, né? Assim, eu fui para um ashram que é como se fosse uma escola, né? Só que em proporções da Índia, é quase um oásis, assim, proporções Uhum, gigantescas, né? E todas as vezes que eu fui para a Índia, eu fui de alguma forma estudar algo certo. nesse ashram, né? É, eu acho que se as pessoas que estão nos ouvindo de alguma forma querem ir para a Índia, né, em algum momento, eu acho que se elas puderem associar, óbvio, né, toda a parte turística, porque a Índia é muito rica, Uhum. né, para um momento desse de fazer um curso de meditação ou então de eventualmente fazer um curso sobre mantras em alguns dos ashrams, né, que tem na Índia, eu acho que você começa a ver a Índia com outros olhos, né? E você tem um guru, que eu não me atrevo a falar o nome ali, porque tem um nome indiano aí, né? E você Sim. esteve na presença dele toda vez que você foi para a Índia? Sim, estive lá, Sim. né? É até interessante essa questão, né, de ter um guru, né? Shri Shri Uhum. Ravi Shankar, né, que foi o Então, fundador. esse nome que eu não consegui. É que meu professor de yoga fala, a gente fala guru, mas é guru, não sei, né? Então, e ele tem um altíssimo nível energético, né? Sim, Que sim, assim, maravilha essa pessoa. é incrível estar na presença dele, é incrível. Foi até, para mim foi, para quem né, vem de uma formação católica, né, aceitar alguém como um professor espiritual foi Uhum, difícil no início, né? tá. Mas quando você vai para a Índia, você percebe que, assim, talvez para o indiano não é importante saber quem é o pai ou quem é a mãe dele, mas é importante que ele tenha um guru, que ele tenha um Uhum, professor na sim. caminhada espiritual dele, né? Eu comecei a olhar isso de forma diferente, né? E é Tá. óbvio que nossos modelos no Brasil, às vezes, acabam sendo negativos, né? E Uhum. talvez por isso aqui no Ocidente a gente tenha um pouco de talvez se questione um pouco mais, né? Mas é que assim, todo mundo tem o lado sombra e o lado luz. Sim, Então, às vezes, como eles estão numa caminhada muito forte, muito potente, o lado sombra aparece, e como tem milhares e milhões de pessoas olhando, então o lado sombra escancara. Mas nessa caminhada individual que nós temos também, às vezes não estamos em evidência, né? E aí não é mostrado. Então, a constelação, como ela fala, esse não julgamento, a gente olha como uma parte da evolução. Ninguém aqui passa pano para ninguém e tal, mas a gente consegue olhar para esse outro lado também, né? E também, quando a gente faz, né, esse curso dos arquétipos, a gente vai para, depois do soberano, vai para o sábio. E chegando no sábio, aí eu faço assim com a mão, porque aqui eu começo no 1, nós já estamos no 11, né, fazendo um círculo. A gente vê que a verdade é relativa.
E aí, eu acho que na Índia, vocês têm a todo momento algo muito próximo, muito, como que é? Eu diria, muito expandido, né, de tudo isso, né? Inclusive as castas, que para nós aqui do Ocidente é como se fosse uma grande injustiça. Mas e para eles? Como é que a maioria olha para isso? Você tem conhecimento? Eu acho que hoje você tem essa questão das castas mais em vilarejos, mais em cidades do interior. Nas grandes cidades, isso já é um pouco mais diferente. Isso é um pouco diferente, né? Nas Uhum. grandes cidades, você tem uma vida como, por exemplo, uma vida de São Paulo, Globalizada, globalizada, né? As sim. pessoas trabalham ali nas empresas de tecnologia, né? Tem muitas Uhum. empresas de tecnologia por lá. Mas é curioso, né? Como ainda que eles tenham uma vida mais globalizada, eles não perdem esse contato, né? Com essa, com esse início ali, né? Com essa Sim. cultura que muitas vezes vem dentro de casa, né? Não, isso é fantástico, né? Agora, eu coloquei essa foto aí, e você falou que é o seu, ainda continua sendo o seu lugar no mundo. Continua, continua. É o Eu seu lugar. tive grandes experiências dentro dessa sala. Essa é uma sala de meditação, uma das. Certo. E aí você vai subindo, só de olhar a foto aí, parece que já começa a expandir, né? É só esse novo olhar. E aí as pessoas falam, por que relacionar essa experiência na Índia com a constelação? Porque quando você disse, quando eu tive grandes experiências, que são grandes insights, quando a gente faz uma constelação e nós mesmos podemos ficar interiorizados, olhar para aquilo com muito respeito, aí nós temos esse grande momento, essa grande experiência, né? E aí, verificando, né, a sua trajetória, o que me chama muita atenção, eu sempre tive muita curiosidade de saber aquela parte do silêncio, a sua experiência. Quantos dias em silêncio total você ficou? Então, eu já fiz cursos de 5 dias e já fiz cursos de 10 dias, Uau, né? 10 dias em silêncio. 10 dias. E aí, eu vi até que uma pessoa falou do livro Comer, Rezar e Amar, né? Lá no Ashra, é um pouco diferente. Você não entra em silêncio Uhum, assim logo de início, né? tá. Você tem uma preparação para que a sua mente comece a se acalmar, né? Nos 2 primeiros dias, no primeiro dia. E é interessante que com aquele processo, né, das meditações, dessa preparação, chega no momento que você está quase não querendo mais falar. Você está tão voltado para dentro Uhum, de si sim. que aí você não quer mais conversar com as pessoas. Então aí fica muito fácil você continuar em silêncio. Sensacional essa parte, porque o que que acontece? Quando eu faço constelações e as pessoas elas estão falando toda hora pelo racional, né? Porque hoje eu assisti a uma aula de Kabbalah e ela disse assim que o Ravi é um alto nível da Kabbalah, disse que nós precisávamos sempre caminhar para encurtar essa distância dessa distância, então do racional para o coração. Então, quando as pessoas elas estão muito no racional, elas ficam fazendo muitas perguntas, né, através daquilo que ela viu na constelação, porque ela sente. E as suas constelações, eu sempre tive assim, experiências maravilhosas, porque você consegue, através de todo esse treinamento que você teve na Índia, absorver a constelação num todo, né? Isso é algo fantástico que lembra quando nós fizemos em grupo, foi algo que não. Ai, olha, fica no seu rosto aqui, então nem vou deixar. Deixa, eu mesmo leio. Então, aqui, ó. Eles aceitam a vida como é, sem brigar com Deus? A maioria que tem essa essência, eles aceitam a maneira com que a vida chegou a eles, porque na constelação a gente fala, tome pai e mãe da maneira que chegou. Porque o destino é exatamente isso, o destino é o passado, mas eu posso modificá-los.
eles conseguem, a maioria do pessoal que mora lá, olhar para isso sem brigar com Deus, mas acho que o Deus de devoção deles qual é? Eles têm vários, né? Eles, Tá. na verdade, eles veem a divindade em tudo, né? Eles veem a divindade até nos objetos inanimados. Para você ter uma ideia, tem um Deus que representa os carros, as máquinas, tem um dia, né, para isso, né, que eles comemoram isso. É, eu acho que eles não só aceitam, né, essa condição, né, e aí falando um pouco das castas, né, da onde eles vieram, mas também eles não lutam de alguma forma com os resultados disso, né? Tá. Eu lembro que em 2012 me chamou muito a atenção, próximo do ashram, tinha uma senhora vendendo flores. Ela devia ter assim uns 80 e muitos, né? Uhum. E ela estava sentada assim, era uma rua de terra, ela estava sentada assim meio que no lixo, nas pedras, né, vendendo aquelas rosas e com um sorriso no rosto, Ai, né? Ela não isso. estava ali de alguma forma mendigando, né? Ela estava fazendo o Sim. que ela faz, é a profissão dela, é vender aquelas rosas ali. Ela estava conectada com a missão de vida dela, né? Exato, exato. Ela fez o que era simples para uma pessoa, mas da maneira mais digna, né? Porque sorrindo. E sorrindo e te olhando nos olhos e com aquele carinho, com aquele amor, né? Uhum. É isso Então, que a Simone Arrojo, minha professora, disse. Eles parece que, sem te conhecer, eles te amam. Porque quando você olha para a alma de uma pessoa e você consegue encontrar a alma dessa pessoa, você consegue ter amor, né? E não é esse amor mundano que nós estávamos falando, é amor pela humanidade, esse outro, né? E na outra live que eu fiz, a moça, ela falou assim, olha, eu não dou dinheiro para criança, tal, é uma cultura minha, mas ela falou que caiu como que é? uma É rupia, uma, não. um bem que representaria menos que um centavo. E ela caiu, ela não viu, ela entrou e na hora que ela voltou, uma criança mexia na perna dela para devolver a moeda para ela. Falei, nossa. A gente não pode generalizar que todo mundo vai passar por essa experiência, mas quem está na vibe, quem está surfando naquele momento, consegue passar exatamente por isso, né? Exato, eu acho que é por isso que eu falo, né, que se você puder incluir numa viagem para a Índia, né, algo, né, algum curso espiritual, alguma coisa que você vai fazer lá, é bem importante, porque eu acho que você conectado vai ficar muito mais fácil de você navegar ali por toda aquela Sim. diversidade. E Porque é lembrando que como a internet, né, Renato? Depende do que você conectou, né? Exato. E eu acho que um ponto importante, né, para quem for para for para uma escola, for para um ashram, é que é lembrar que assim é um laboratório, não é um hotel, Uhum. né? É Porque às sensacional. vezes a gente vai para um lugar Sim. assim e fala assim, poxa, não, aqui são as minhas férias, né? Uhum, Primeira vez eu sim. fui muito com esse intuito, né? Eu tô de férias, né? Vim passar 12 dias na Índia, mas vim fazer um curso de meditação, então eu quero curtir, né? Uhum, E a sim. pessoa esquece que ela está dentro de um lugar que tem um sistema Uhum, acontecendo, né? E que sim. outras pessoas estão ali com o mesmo propósito e que muitas vezes, se você não olhar para aquilo, seus botões vão ser apertados o tempo inteiro. Certo, certo. Porque tem algo E acontecendo e você pode me explicar melhor do que eu sobre isso. sim. Mas você sabe que uma coisa também que você estava falando dos botões e tal, você já era vegetariano quando você foi? Quando eu fui, eu já era vegetariano. Tá, então é assim, já é algo também mais próximo ainda do que você foi encarar lá, porque aí se a pessoa de repente nem é vegetariana, e aí já tem até um conflito até gastronômico, não é? Porque tem É, todo um passado da ancestralidade, que tem toda uma memória afetiva com alimentos, e aí chega lá, a vaca é sagrada, né? você encontra carne em muitos lugares, né?
Mas não tem comida mais gostosa do que comida vegetariana na Índia. Então, Então, eu até tenho umas fotos aqui que eu quero colocar que eu achei sensacional, porque você mostrou de uma maneira assim, que às vezes as pessoas... É que aqui ela está expandida, eu não consigo diminuí-la. Mas assim, todos esses são molhos para comer com esse não, pão? são várias coisas aí. Você tem uma sopinha, e aí você tem ali eles fazem eles chamam de dal, que é como se fosse uma lentilha com molho, né? Eles têm outros legumes com molho. Eles gostam de comer coisas mais pastosas, porque aí eles comem com chapati, com esse pão, né? Esse pão folha, e com o arroz, né? E eles, óbvio, eles comem com a mão, porque eles dizem que a digestão começa na ponta dos dedos, com a energia dos dedos, né? Sim. A minha amiga, ela trabalhou de au pair na Inglaterra, e muitos indianos vão para lá, né? E é indiano ou hindu? Qual é o certo? Indiano. Aí ela disse que as meninas, filhas de médicos, assim, aí comiam com a mão. E ela queria colocar essa parte do Ocidente. Não pode. Então ela falava assim, duas coisas que eu estranhava muito, porque eu falava, essas meninas precisam começar a aprender com os talheres, e toda hora elas mexiam a cabeça, assim, né? Por que eles fazem toda hora assim? É a cultura? É mais no sul, né? Eles têm esse costume. E é engraçado porque não é só... A gente poderia interpretar como não ou como sim, mas assim... Não, mas é uma dancinha, né? Assim, bonitinho, né? Eles mexem a cabeça, mas você percebe que tem uma expressão facial associada. Feliz, né? Também, não é? Às vezes, né? Então pode ser alguma coisa do tipo, pode ir, tudo bem. Você faz uma pergunta, tudo bem, sim. Você faz alguma pergunta do tipo, ai, não tô muito afim. E ele balança a cabeça. Que ótimo. Então você precisa ir lendo. Olha a Dani falando, o Renato voltava da Índia balançando a cabeça. Eu voltava da Índia mas ela falava assim, mas é porque eu tentei fazer, mas eu mexo o ombro junto. Mas não é para o ombro, é só a cabeça, não é? Sensacional. E olha que interessante, ela é uma italiana que estava na Inglaterra cuidando das crianças da Índia. Então, olha como as pessoas perguntam qual é a relação de tudo isso com constelação. Todos os temas que eu trouxer aqui vão estar relacionados com constelação. E o que você trouxe agora, né? Que a Dani falou assim, ó, você pega mesmo, ficando um mês ali, você vai pegar a maneira de comer, e você disse então que a parte gastronômica é bem melhor até, assim, nessa parte de vegetarianos, eles tratam bem essa parte de condimentos? A única questão é que, assim, são comidas apimentadas, né? Alguém disse aqui, né, super pimenta. Quem gosta, né? Para quem gosta, no ashram, é... essa é uma refeição de festa, né? Aquela refeição era uma refeição mais do dia a dia. Né? Tá, e essa é festiva. Essa é uma refeição mais festiva, então tem muita coisa que é frita aí. Certo. Né? Então, esses bolinhos aqui, marrom, é um doce, eles gostam de misturar doce e salgado no mesmo prato. Nossa, eu também. Adoro. Aí você tem umas lentilhas ali fritas, que parecem um salgadinho, você tem uma saladinha aqui do lado. Mas né? é inteligente isso, porque se você come muita pimenta e de repente tem algo mais adocicado junto, aquilo dá uma explosão de sabores, né, no paladar, né? Exato. E eles costumam tomar junto um negócio que eu odiava, né? Minha mãe deve estar assistindo, ela vai lembrar disso, que ela bebia assim e dava, que eles chamam de buttermilk, né? É como se fosse o soro do leite batido com um pouco de iogurte e algumas sementes de cominho. Porque isso ajuda... o cominho é forte, né? Mas é bem pouco, né? Tá. Isso ajuda a reduzir um pouco dessa sensação de estômago pegando fogo. Ó, minha mãe tá falando até socorro. A sua mãe, socorro. Porque é ruim. Não é saboroso, né? Mas aí até trazendo um outro fator legal, né, da Índia, né? Como eles, tudo
para eles gira em torno da Ayurveda, né, que é a medicina deles, né, Uhum. Eles sabem que eles precisam equilibrar o fogo digestivo. E para Tá. isso, se eles comem algo muito apimentado, eles precisam do equilíbrio de tomar algo Certo. para reduzir esse fogo. E aí essa bebida, ela faz Tem essa esse função. equilíbrio. Que legal. Exato. O Rafa também fez outra pergunta. Qual a visão dos indianos no que se refere ao amor e relacionamentos? É aquela parte que a gente assiste no cinema, ainda daqueles casamentos arranjados, namoros arranjados? Ou já há uma diferença muito grande já em 2020? Nas grandes cidades, você tem algo mais ocidentalizado, mas mesmo assim Uhum. você ainda vê casamentos. Geralmente os pais ficam responsáveis por buscar um casamento para os filhos, Ah, né? tá. E eu tenho um amigo, assim, não sei se ele está vendo, mas também ele não entendeu muita coisa, o Dinesh, lá Que é do da Ashram. onde? Ele é da Ah, Índia, ele é indiano, e eu até ah, cheguei ao tá. casamento dele lá em 2017. Ah, e aquele E casamento que você fotografou é dele? é um dos. Era? Aquele é um É um casamento dos. de um casal de amigos brasileiros que se casaram Gente, eu lá. achei o máximo. O pessoal faz então uma cerimônia de casamento lá abençoado pelo seu guru, né? Sim, sim. Que interessante. E uma das coisas que eu questionei o Dinesh foi, olha, Dinesh, como é, né, para você Uhum. isso, de conhecer ter visto Ah, sua noiva poucas vezes, né? Ele falou, olha, a gente tem uma concepção diferente aqui, né? A gente não acredita em paixão, porque a paixão ela dura pouco tempo, né? A gente acredita em ah, amor que é construído uau. no dia a dia, né? Olha, quem E, estudou aí, ó, o pessoal que estudou, eles estudaram os arquétipos, o amante é exatamente isso. Bem interessante. e ele né, super feliz, eu acompanho um pouco da trajetória dele, enfim, de vez ou outra a gente se fala, ele fala, olha, cada vez mais você ama mais essa pessoa, né, Certo. e se está junto ali, está construindo essa relação, né. Mas eles têm algumas coisas que não são propriamente da cultura hindu, né? Hum, Propriamente ali dos Vedas. Estou vendo minha mãe aqui dizendo, homens. mulheres e homens ficam separados nos lugares, tal. A Índia passou por diversas invasões, né? E a Certo. Índia é um conglomerado de vários povos ali, né? Então você acabou tendo influências que, por exemplo, né, tiraram a mulher daquele status de deusa, né, porque Uhum. para o indiano, para o hindu, a mulher é como se fosse uma divindade. Né? Ela é representação da abundância, de Lakshmi na Certo. casa. Né? E acabaram deturpando um pouco isso. Aí a gente vê essa separação, às vezes, de homens e mulheres, e alguns outros direitos ali que acabaram sendo enfim, né, suprimidos, mas Mas que para foram absorvidos pela cultura. Não há há um confronto, há uma polarização por causa disso ou não, não? acabou sendo absorvido pela cultura, Ângela, Sim. mas você percebe quando você vai fundo, né, na cultura hindu, você percebe o quanto o masculino e o feminino são equilibrados, né, o Certo. quanto eles buscam esse equilíbrio, inclusive honrar as mulheres. E isso eu vou entrando então com relação à constelação. Por que que eu falei do arquétipo do amante? Porque o Bert Hellinger, ele diz assim: todo relacionamento afetivo, de amizade ou profissional, ele tem que ser 50-50%. Então, equilibrado. Então, mesmo que haja muito amor, se não houver esse equilíbrio do 50-50, houver 80-20, mesmo com amor vai haver uma separação. Então, quando você começa de um outro lugar, numa outra visão, e ele está sendo construído, olha a diferença que é um relacionamento na qual você entende que são dois sistemas familiares que um vai ajudar o outro na evolução. Então, isso é muito lindo. E assim, na antropologia,
né? Há essa separação do masculino e feminino. Então, eu sempre falo para todo mundo, homem e mulheres são iguais? Eu falo, não, mas tem o mesmo valor? Sim. Porque essa diferença é que há esse complemento para que haja a formação de uma nova vida também. Então, e aí todo mundo para pensar e fala assim, nossa, então não é tão difícil na outra cultura. Eles já nasceram com essa cultura, eles já têm esse ponto de vista. Só quando eles vão para o Ocidente, olham de outra maneira e voltam para vivenciar, como no filme Lion, não sei se você lembra do menininho que era da Índia, que foi, né, adotado por uma família de, acho que ingleses, né? Então, quer dizer, aí são duas culturas ali, mas que dá para a gente somar. Eu acho que todo relacionamento de amizade, cultural, é para somar. A Dani estava rindo aqui, que ele falou que aqui, em vez de amar cada dia mais, aí tem raiva, mas aí vamos entrar assim, na constelação, nos sistemas familiares, como é que a gente viu isso, né? E sabe por que eu coloquei essa foto também aqui? Porque vocês começaram a parte que você falou da Ayurveda, aqui era o detox, não era? Isso era o café da manhã em um dia, em um dos dias de silêncio, né? Ah, de Como um bom, silêncio. eu como um bom ocidental, eu não fugi do cornflakes ali. Ah, você escolhia. Você escolhia, né? Mas é milho. Tem muita gente de fora, né? Tá. Então eles acabam não dando as opções para que você possa ter uma alimentação ayurveda, mas também dá alguma Sim, outra coisa ali para você não sofrer. Então eu estava comendo tá. ali no canto da tela aparece, né? Feijões e lentilhas germinados, um chá forte, bem amargo, e essa tigelinha de cornflakes com leite de vaca tipo A2. Ah, eu vi isso nas suas fotos. Pode explicar um pouquinho para a gente essa parte do A2? Então, eu não sei explicar em termos técnicos, né? Eu sei que existem Tá. dois tipos do leite, né? E aí eu não vou dizer raça da vaquinha, porque eu não sei se é Uhum. exatamente isso, mas eu sei que elas são de raças diferentes. E a do tipo A2, a proteína ela é muito próxima do leite materno. E a do tipo A1, que é o mais comum Ah, aqui no Ocidente, ela é mais própria para o bezerro. certo. Então é por isso que eles dizem que é por isso que no Ocidente muitas pessoas ficam intolerantes à lactose, porque a gente toma Certo. algo que não seria apropriado para o nosso sistema. Para o Lá nosso eles só tomam sistema, olha leite isso. A2. Que sensacional! Olha, aqui tem uma pergunta também, diz que só um minutinho, que é a minha idade aqui. Gabriela pergunta como funciona ter filho adotado. Aqui eu não sei se está completo. Como funciona ter um filho adotado, como sendo o. Acho que o primeiro é que, não sei se não veio inteiro aqui, né? Teu filho Como adotado sendo o como mais velho. velho. Porque ali tem toda essa cultura também. Não, tem essa questão do primogênito, mas eu acho que isso não é tão, hoje em dia não é tão mais relevante para Fazia eles, parte do né? passado. Hoje em dia eles percebem que, principalmente quem tem uma caminhada mais espiritualizada, é que assim, poxa, se eu não tenho condições de ter um filho, ou se eu quero muito ter mais filhos, que Como é? adotar é uma possibilidade, né? E E acho que ontem eu falei na live que eu fui convidada também, falaram sobre adoção, e eu quero repetir aqui porque eu acho que é alguma coisa que sempre é bom a gente olhar. Por que muitas crianças adotadas dão muito problema? Porque a hierarquia, ela deve ser respeitada através da constelação desse olhar do Bert Helling, ele diz sobre a hierarquia. E quem chegou antes? Chegaram os pais biológicos. Eles chegaram antes na família da criança. Então, não importa de que maneira eles foram dados para a adoção, mas eles são extremamente importantes na vida daquela criança. E depois os pais que acolheram as crianças também são importantes, mas em primeiro lugar na hierarquia vem os pais biológicos. Então acho que é legal a gente olhar para esse lado também. E então, eu nunca tinha nem pensado essa parte aí de adoção que você tinha falado deles.
aqui, né? E, Ângela, assim, né, você falando agora, eu acabei fazendo duas correlações aqui, né? Eu acho que um dos motivos de gostar tanto da Índia e gostar tanto de constelação são essas conexões, né? Talvez o Bert ele tenha observado essas leis e de alguma forma na Índia isso fica um pouco mais, como eu posso dizer, mais claro ali, né? Quando você começa a estudar os Vedas e você é iniciado na meditação, geralmente você agradece a todos os professores que te trouxeram aquele conhecimento, né? E então você fala, geralmente você agradece eles, né, cantando um mantra em sânscrito, e aí você começa lá do primeiro, né, dizendo, olha, obrigado você por ter trazido isso, obrigado você, até você chegar na pessoa, né, no teu guru, no teu professor que te iniciou, né? Então é interessante ver o que veio primeiro, né? Você começa lá do que veio primeiro e vem honrando essas pessoas que né, te trouxeram esse conhecimento espiritual até hoje. E a questão do dar e receber é incrível, né, para eles, porque eles entendem assim, que se você fez algo por eles espiritualmente, eles precisam trocar algo com você. Uau, é a terceira lei da constelação, né? Então, quando eu aprendi, né, na Índia tem um curso de bênçãos, né? Quando eu aprendi a abençoar alguém, se você está na Índia, de alguma forma ele quer te retribuir aquilo, né, aquela bênção. Então é bem É muito bem lindo. olha, a hierarquia, depois a inclusão, e aí agora esse equilíbrio entre dar e receber, tudo muito fantástico. Aqui você tinha ido a um templo, não é? Isso, eu fui num templo, incrível, esse templo tem mais de 150 anos, é um templo destinado para um Deus que o dia dele é sábado. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele, né? Saturno, não era? Não, mas era um outro nome. Não, eu vi assim, sábado, Saturno, e depois tem o nome hindu. Acho que é Shani Shani. Deus Olha a Shani. memória. Deus Shani. Chegou rápido. Você lembrou parte. E é um Deus que ele protege as transexuais. Tem um específico para isso? Exato. Sensacional. E as transexuais na Índia, elas são vistas como uma espécie de divindade, né? Tanto que eles dizem que se uma transexual atravessar o seu caminho e pedir dinheiro, você precisa dar dinheiro para ela, porque ela pode te amaldiçoar, né? É uma cultura, é uma superstição deles, né? Olha que é bom a gente saber, toda parte dessa cultura sempre tem um fundamento, sempre tem algo, porque o Bert diz assim, então vamos supor, se ela está em, ela, né, ele inicialmente, ela depois, ou vice-versa, está incomodado com aquele papel, por que está chamando a atenção do sistema familiar? Qual é essa grande visão que ele tem? Porque não é fácil fazer isso. Ele está à disposição de um campo. E ele estando à disposição do campo, os olhos indianos já começaram a olhar para esse sinal. Que eu sempre falo que é a luz do painel do carro acendendo na nossa vida. E aí a gente fala assim, não, agora vai ver em tudo, vai ver num objeto inanimado, vai ver na parte dos transexuais. Isso é física quântica pura. Isso é o macro, que eu falo, gente, cada pequeno detalhe. Agora, por que a divindade é a vaca? Por que aconteceu isso nesse local? Eu não sei exatamente a história, tá? Mas ela tem uma conexão como se fosse um mensageiro de Shiva, né? Que é o deus da transformação. Então, em todos os lugares que você vai, e é um lugar dedicado a Shiva, né? Que é a energia masculina, né? A polaridade masculina da criação. Você tem uma vaca deitada na porta, né? E os indianos, quando passam por ela,
eles contam segredos ou fazem pedidos na orelha da vaca, como se estivesse cochichando. Tem isso? Tem. Viu? Deixa eu só falar uma coisa. Para você está aparecendo ainda a pergunta aqui que eu estava fazendo? Não. Da Gabriela, Não já foi? Então aqui tem mais uma perguntinha aqui do Wilson. Você viu diferenças espirituais entre as castas? Não, eu acho que acho que no mundo moderno, hoje em dia você vê Brahmani que não pratica, e você vê outras castas que estão mais engajadas nessa veia espiritual. Você vê jovens que meio que tentam viver uma vida ocidentalizada e rejeitar toda essa cultura, né? E você vê outros jovens tentando honrar todo esse passado e toda essa tecnologia. Como em todos os países, né? Só que igual. Lá, como eles têm assim uma egrégora espiritual diferente da nossa, era por isso que a gente quer ver o Oriente, por que nós do Ocidente nos sentimos tão atraídos pelo Oriente, né? Agora eu vou entrar numa polêmica, porque eu comecei com a vaca, né? Mas os protetores dos animais, quando protege a vaca, quando está ligado a uma divindade, ok. Mas quando faz isto, eu acho que eu não consegui diminuir. Mas aqui é um elefante que tem uma parte pintada aqui. Que pena que ele não expande aqui. Muitos protetores não falam que os elefantes não estão sendo bem cuidados quando passa uma tinta, alguma coisa de festividade. Eles passam, eles passam uma tinta lá que é meio que eles passam na própria pele deles, né? Deve ser algo vegetal, né? Nem sei se essa tinta tem algum tipo de coisa, porque eles também se pintam com essa tinta, né? Eles veem o elefante também como uma divindade, né? Lord Ganesha, né? Que é o removedor de obstáculos, né? Sim. Até nessa foto, eu não sei se é nessa, mas tem um outro elefante que ele está com uma corrente no pé, né? Eles vivem soltos, esses elefantes. Esses elefantes eu vi no Ashram, né? Lá onde eu fui fazer o curso. A sua mãe falou que a Indrani? Indrani é o nome dessa elefantinha, uma menina, né? E aí, e por que tem a corrente? Eu vi a corrente numa das fotos aí, não sei se era essa. Na primeira vez eu fiquei um pouco incomodado, mas aí depois conversando com quem cuida, né, dos elefantes lá, a Índia tem... o movimento de pessoas é absurdo. Às vezes tem 60 mil pessoas dentro do ashram, 70 mil pessoas dentro do ashram. E às vezes o elefante pode ficar assustado se vê uma multidão. Certo, né? Então é para proteger modo o animal e as pessoas. Exato, é uma forma de contenção, se for necessário. Um caminho de mão dupla aqui, né? Exato. Agora, esta foto era do dia dos 3 milhões? Não, era... Não. Essa foto aí era num final de tarde que as pessoas de todos os... Que travou um pouquinho aqui. Bhajans, né, que são mantras musicados, e para ter uma sessão de perguntas e respostas com... eram perguntas e respostas. Acho que a internet deu uma falhada, agora já voltou aqui, né? Então vocês deu uma têm falhada, voltou. Então tem então tem isso de perguntas e respostas ali. Vocês se candidatam para fazer as perguntas naquele momento? Sim. Vocês passam por um crivo, alguma coisa assim? Não, só levanta a mão e já vai falando. E faz a pergunta. Muito Bert Hellinger quando a gente estava no seminário, né? Todo mundo com muito respeito, acho que igual essa parte, muito respeito, mas às vezes ele falava, e quem tem uma questão, você levanta a mão, aí ele escolhe, e aí o campo escolhe, né? Quem tem essa dúvida, né? Aqui o Rafa disse, poderia indicar um mantra que tem no YouTube? Depende, tem muitos mantras, né? Depende, Rafa, para o que você gostaria, né? Eu costumo ouvir muito os mantras para Ganesha, né? Eu gosto. Eu passei
Uma das viagens eu passei os 10 dias de festividade para Ganesha, que esse ano, segundo a Lua, vai ser agora em agosto. E assim, é um carnaval praticamente. São 10 dias de muita festa, de muita dança, enfim, é incrível. E eu costumo ouvir eu acho que mantra para achar o caminho certo é o mantra para Ganesha. Para você remover os obstáculos e... eles acreditam que o Ganesha, né, que essa energia é uma energia de sustentação, né, e ao mesmo tempo ela é uma energia inocente, pura, né, e de alegria, né, dessa Porque alegria bonita a história, né? infantil, né? E eles acreditam que ela tem a mesma vibração que o seu primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra. Então, por isso que os indianos dizem que Shri Ganesha reside na base da sua coluna, porque ele reside no seu primeiro chakra. O nosso professor dizia eu não sei se eu falo direito, né, mas Om Sri Ganesh Namaha. Om Sri Ganesh Namaha. E aí, yoga, como é que entrou na tua vida? Na mesma época da parte da respiração? Na verdade, não. A yoga é assim, você tem muitos caminhos dentro né, dessa filosofia. Você tem uma árvore com vários ramos, né? Ainda hoje, eu vou ser sincero que o caminho do corpo é algo que eu luto um pouco, né? Eu não tenho problema com meditar horas a fio, eu não tenho problema de fazer diversos pranayamas, mas o corpo eu sei que eu preciso trabalhar mais. Né? E é interessante como nesses caminhos da yoga, né, nesses ramos da yoga, você tem lugar para a pessoa que gosta de meditar, que eles chamam de Jnana Yoga, para a pessoa que gosta de estudar, né? Para a pessoa que gosta da devoção, que é o Bhakti Yoga, né? Para a pessoa que gosta desse impacto através do corpo, que é a parte dos asanas. Então, por isso que eu falo que é uma tecnologia, porque você tem diversas formas de ir para o mesmo caminho. Ir para o mesmo. Ai, pena que estamos chegando no final. Você acredita que já quase uma hora? Sério? Não acredito, tá tão gostoso isso. A Suzana disse assim, se eles são muito ligados à política ou não há essa parte assim tão, tipo, polarizada. Como é que é lá na Índia? Também é polarizado. E lá eu acho que tem uma questão não só política, mas tem uma questão religiosa, né? Porque você tem muitos muçulmanos na Índia, né? E então você tem não só uma polarização entre esquerda e direita, mas você também tem uma polarização entre hindus e muçulmanos. E a depender quem tiver no poder, né, esse político vai tender mais para um lado do que para o outro. Ah, me dói o coração, mas eu quero muito agradecer, porque, olha, estamos muito no final. Que coisa linda! Foi maravilhoso, Renato. Obrigado. Muito agradeço demais. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, vou fazer uma live para o lançamento do curso, que eu sei que você tinha falado. Então, e assim, vai ter, para o pessoal que participar e os primeiros que compraram, vai ter também alguma coisa aí que eu vou falar na quarta-feira, às 7h30. Mas assim, já antecipo, muito obrigada. Eu acho que nós levamos para o pessoal uma nova cultura. Olha, todo mundo foi lindo, gratidão, adoro a Índia. E assim, muita gratidão, Renato. Muita, muita gratidão. Obrigado, Ângela. É sempre bom estar na tua presença. Olha, obrigado mesmo. A recíproca é verdadeira. Olha aqui, olha, gratidão por compartilhar. Todo mundo agradecendo demais, subindo coraçõezinhos aqui, muito. Vamos marcar um outro dia para estender um pouquinho mais essa conversa. Tá vendo? Foi bom, né, Renato? Você vê como é rápido e fácil? Foi muito bom, foi muito bom. Que eu também, eu gostei. Agora eles estão só 40 segundos aqui, mas assim, muito obrigada. E quem quiser saber mais, aí pode, né, Renato, perguntar para você também, né, sobre essa cultura e que cada vez mais a gente possa evoluir e com muita luz. Olha aqui, tá falando parte 2, sim. Faremos a parte 2, Renato. O dia que você tiver à disposição e puder. Estou sempre à disposição para você. Um beijo. Obrigado. Muito obrigada. De coração. Tchau. Tchau, tchau.
Pessoal, acho que ainda tenho aqui 10 segundinhos. Muito obrigada a todos. Espero vocês na quarta-feira, às 7h30 da noite, que nós vamos falar sobre o lançamento